Olá, boa noite. Boa noite. A volta para casa. Atingidos pelas enchentes na região metropolitana ainda lutam para recuperar o que foi destruído pelas águas. Secretário da Fazenda admite possibilidade de aumento de impostos no Rio Grande do Sul. Lançada a 38ª edição da maior feira agropecuária do estado. Indústria calçadista gaúcha estima 3 anos para recuperar efeitos da crise econômica. Salas de amamentação estimulam empresas a valorizar o aleitamento materno entre funcionárias. A história revelada. Escavações de obras viárias expõem trilhos dos antigos bondes da capital. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Famílias que planejavam voltar para casa tiveram os planos frustrados pela chuva de ontem. Na região metropolitana, cerca de 250 pessoas continuam desalojadas. São 106 só em Cachoeirinha, onde o nível do rio Gravataí continua baixando. Quem conseguiu voltar para casa também enfrenta problemas. A prefeitura organiza a limpeza do bairro mais atingido da cidade. A hora agora é de reconstruir os estragos causados pela enchente. Com o recuo das águas do rio Gravataí, a realidade que surge é assustadora. Minha casa fedendo a barro, a lodo, a tudo, né? A cocô de rato, quebrado, fogão, televisão, geladeira, cama, roupa, né? Tô ali na minha casa, tô a nada, né? Vem dizer, só com um colchão e um cobertor. Perdeu praticamente tudo. Tudo que eu tinha, eu perdi. Assim como Paulo, que é morador do bairro Olaria, o mais atingido pela cheia, inúmeras pessoas tiveram que ser removidas do local. A prefeitura decretou situação de emergência. Depois de 15 dias em abrigos, o retorno para casa começou ontem. A maior preocupação do poder público agora é com a saúde da comunidade. Pessoas que foram afetadas pelo alagamento, que elas se sentirem sintomas de dor de cabeça, na panturrilha, ou febre, diarreia, procurem os postos de saúde, que eles vão estar preparados para atender essas pessoas com urgência. Nossa preocupação com as doenças que vêm com a água deixa a gente bastante temeroso. Não houve nenhum caso ainda, mas como prevenção ainda é o melhor remédio, né? Para a limpeza do bairro, a prefeitura vai disponibilizar caminhões para o recolhimento do lixo retirado das casas. O rio Gravataí está baixando 30 centímetros por hora, mas ainda permanece quase 3 metros acima do nível normal. Com a chuva desta madrugada, o retorno das famílias que ainda estão em abrigos atrasou em pelo menos 3 dias. Elas devem retornar na segunda-feira e muitas já sabem o que esperar. Tô meio triste, né? Porque a gente vai ver que os falhos estão tudo úmido, parede úmida, as coisas tudo molhada, que hoje vai estar, o meu marido foi lá para botar para rua, né, um pouco. Aí não tô nada feliz. A vontade era de não ir, mas infelizmente a gente tem que ir, né? Mas agora é hora de encarar o recomeço. Com certeza. Tem que levantar a cabeça e seguir, né? É a vida. Para ajudar as famílias, a Defesa Civil está recebendo doações. A prioridade são eletrodomésticos e móveis que podem ser entregues na rua Tamoio, número 144, no centro. O secretário da Fazenda admitiu a possibilidade do aumento da carga tributária no estado. Giovanni Feltes falou para empresários gaúchos na sede da Federação. Ninguém gosta de pagar mais impostos e também nós nos encontramos numa certa posição de desconforto, até como consumidores. Mas muitas vezes as alternativas devem se somar a tantas outras e em situação de emergência como esta, talvez a gente não possa tirar do nosso horizonte até mesmo a possibilidade de alterarmos a carga tributária aqui no Rio Grande do Sul. Historicamente, nós nunca tivemos um processo de intervenção aqui no Brasil. E não é a primeira vez que o Rio Grande do Sul atrasa salários dos seus servidores. Em outras circunstâncias, em outras oportunidades, até mesmo a nossa mais alta corte concedeu, lembro-me, no governo Ieda Cruzes, a possibilidade de parcelar, atrasar, postergar salários
diante das suas dificuldades momentâneas financeiras e, felizmente para ela e para o Estado e os servidores, logo depois superadas. A sensibilidade, a razoabilidade e o bom senso, muitas vezes, supera até mesmo as questões dos estamentos jurídicos, até pela impraticabilidade do cumprimento da legislação em função da falta do dinheiro. Se avalia a possibilidade de ampliar exatamente a utilização desses depósitos judiciais, mas temos que considerar que isso incidirá especialmente com 14,25% da taxa Selic, um custo elevadíssimo do ponto de vista da tributação e do seu serviço de utilização, que hoje já está consumindo mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. Talvez a gente tenha que concatenar a ideia, depois retroceder um pouquinho para continuarmos a ter um fundo garantidor para ações que continuam a tramitar e que logo ali adiante, eventualmente, possam ter uma decisão da Justiça e nós necessariamente ter a cobertura. A projeção que eventualmente possa se fazer é legítima e está dentro do rol das competências de cada um, tentar informar a sociedade da forma que melhor entender, adequada, fazendo suas projeções, as suas avaliações e as suas análises. Para nós da Fazenda e do governo, seria intempestivo, seria prematuro, por saber muitas vezes das imprevisibilidades do ponto de vista da receita, dos saques de recursos que eventualmente pode se dar, de sequestros e de bloqueio que acontecem com frequência, para não dizer quase que diárias, e que nós não temos como prever isso de forma adequada. E o Tribunal de Justiça acatou a liminar que proíbe o Banrisul de descontar dívidas dos servidores que tiveram salários parcelados. O juiz Silvio Tadeu de Ávila determinou o prazo de 30 dias para que a instituição devolva os valores cobrados ou retirados automaticamente das contas e sem incidência de taxas. A decisão vale até a regularização do pagamento integral dos salários deste mês e sempre que houver parcelamento. Em caso de descumprimento, está prevista multa de R$ 1.500 por evento. O Banrisul informou que não comenta decisões judiciais e vai tomar as medidas cabíveis. E foi lançada hoje a 38ª edição da Expo Inter. Os organizadores garantem que as obras de recuperação do Parque Assis Brasil, atingido por um vendaval no fim do ano passado, vão ficar prontas a tempo do evento, que ocorre entre os dias 29 de agosto e 6 de setembro. Este ano a feira tem novidades e elas estão ao alcance de um clique. Um aplicativo oficial com a programação da feira, notícias e serviços para o público. Esta é uma das novidades da 38ª Expo Inter, lançada pelo governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini. Tenho certeza que a Expo Inter será uma demonstração daquele Rio Grande que dá certo. Desse que dá certo. Das dificuldades terão que ser superadas por todos nós. Atingido por um vendaval no final do ano passado, o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, está sendo recuperado com recursos públicos e privados. As obras devem estar prontas até o próximo dia 29, quando começa a Expo Inter 2015. Expo Inter da superação. Não só pelo enfrentamento do vendaval, foram feitas melhorias na parte elétrica do parque, na infraestrutura de pistas. Houve a construção definitiva de algumas estruturas que antes eram locadas para a feira e agora são permanentes. Além de todos os investimentos que estão sendo feitos, há uma manifestação expressa, governadora, e durante a feira poderemos conversar sobre isso, uma disposição de universidades públicas e privadas também empreender e implementar o polo tecnológico no parque. A feira deve reunir o que há de novo na área de genética e tecnologias para o campo. Apesar da crise econômica, existe um clima de otimismo entre os organizadores. Estamos aumentando o parque. Tivemos aquele problema da chuva, nós temos que ter otimismo. Nós achamos que o circo vai estar funcionando e vai ter um circo de primeiríssima linha. Em 2014, a Expo Inter movimentou 2 bilhões e 700 milhões de reais em negócios. Começou em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, mais uma edição da Construsul e da Expo Máquinas. Até sábado são esperados mais de 70 mil visitantes e a expectativa é superar o volume de negócios do ano passado.
Dirceu trabalha em uma empresa de materiais de construção. Há 10 anos, eles participam da Construsul por um simples motivo: a oportunidade de fechar novos negócios e de captar novos clientes. Clientes que já são conhecidos da empresa, então que vêm para fortalecer essa parceria, clientes novos que não conhecem a empresa, que querem conhecer nosso produto, nosso material. A 18ª Construsul e 10ª Expo Máquinas espera receber 70 mil visitantes até o sábado. A feira, que é a segunda maior do setor no país, conta com 564 empresas expositoras. Porque o momento é um momento desafiador, né? E o empresariado brasileiro sabe se reinventar, sabe se adaptar, né? E a feira é um grande momento para ele apresentar seus produtos, para ele apresentar suas novidades e para ele apresentar sua tecnologia. Visitantes de diversas partes do estado chegam com boas expectativas. Então sempre tem produtos novos. Então isso mostra que a gente está adquirindo cada vez mais conhecimento dos produtos dessa feira aqui. Dia de sol e nuvens no norte do estado. Na Serra, névoa ao amanhecer. Em Caxias do Sul, a máxima chega aos 24 graus. O mesmo ocorre na região do Planalto. Em Passo Fundo, sol com poucas nuvens. Máxima de 24 graus. No oeste, o tempo fica firme. Em Cruz Alta, sol com poucas nuvens. Mínima de 18 graus. E assista ainda nesta edição. Obras viárias da zona leste da capital revelam trilhos dos antigos bondes de Porto Alegre. E veja após o intervalo. Salas de amamentação incentivam o aleitamento materno nas empresas. E ainda, setor calçadista projeta 3 anos para recuperar efeitos da crise econômica. A gente volta já. A quinta-feira será de temperaturas altas no oeste do estado. Na fronteira, sol com algumas nuvens. A máxima chega aos 28 graus em Uruguaiana. Em São Borja, amanhecer com temperaturas altas para a estação, mínima de 18 graus. Em Alegrete, dia de sol com nuvens e vento forte, máxima de 28 graus. Porto Alegre é uma das primeiras capitais do Brasil a implantar dentro das empresas as salas de amamentação. E isso faz toda a diferença. É que quando a licença maternidade termina e as mães precisam voltar ao trabalho, elas conseguem continuar amamentando. Bom para a saúde dos bebês e também das empresas. Durante 6 meses, Gislaine amamentou o filhinho caçula Tex somente com leite materno. Com o retorno ao trabalho, ela segue o aleitamento, mas a transição foi difícil. Nas primeiras semanas foi a adaptação mais complicada para mim e para ele também, de certa forma, porque ele não estava adaptado só com leite. E aí eu fazia o esgotamento da mama, né, no IMS aqui mesmo, para dar aquele alívio, né, assim, porque chega na hora da mamada, parece que o teu próprio corpo já está esperando que o bebê vá mamar, né? Como Gislaine, muitas mães passam pela dificuldade de manter a amamentação quando a licença maternidade termina. O assunto foi o tema da Semana Mundial da Amamentação, promovida pela Secretaria de Saúde do Estado. De acordo com o Ministério da Saúde, 34% das mães que trabalham e que têm bebês com menos de 1 ano param de amamentar. A Sociedade de Pediatria está recomendando que as empresas façam adesão à licença maternidade aos 6 meses. Que elas se tornam empresa cidadã no momento que elas fazem essa opção, né, por mais 2 meses. E isso gera incentivo fiscal para a empresa. Então, assim, não é nada problemático em relação a todos os benefícios que a mãe teria de ela se sentir mais segura quando retornasse ao trabalho, de ela faltar menos ao trabalho, porque daí a criança também vai adoecer muito menos, né? Estudos apontam a importância do leite materno na redução em 13% das mortes evitáveis em crianças de até 5 anos. Com o aleitamento, diminuem também os índices de obesidade infantil, de infecções digestivas, respiratórias e de alergias alimentares. Há 5 anos, a Anvisa e o Ministério da Saúde lançaram uma norma técnica para que as empresas disponibilizem salas de apoio à amamentação. A ideia é facilitar a rotina das mães. Na capital, os hospitais Fêmea e Presidente Vargas já cumprem a determinação. A gente tem ideia de expandir, porque a gente formou tutores
E a gente vai estar oferecendo para algumas empresas. Já tem algumas em vistas. São passos que está se dando. Eu acho que sim, é importante, inclusive, a gente ter um local onde o bebê possa estar sendo amamentado durante o período do expediente. Hábitos alimentares que podem render uma vida melhor. No Dia Nacional da Saúde, a TV Cultura do Vale, emissora parceira da TVE em Montenegro, traz dicas para uma alimentação balanceada. Pratos deliciosos e o melhor, saudáveis. O Dia Nacional da Saúde foi marcado por oficinas de receitas de alimentação saudável em Montenegro. Explicar a importância da quantidade de sal, da quantidade de açúcar, né? Que elas podem, tanto uma pessoa diabética, ela pode fazer um doce utilizando adoçante, reduzir, não precisa utilizar o açúcar, o gosto vai ficar, e ela não precisa deixar de comer o doce, né? Porque ela é uma pessoa diabética. Suco detox, bolo de frutas frescas, pão sem glúten de liquidificador foram algumas das receitas apresentadas. Outra alternativa é estar utilizando o sal com ervas, né? Isso é fácil de preparar em casa, pode estar utilizando orégano, manjericão, alecrim, esses temperos, mas na forma seca, né? Picar direitinho com sal, pode estar acrescentando aí nas preparações de casa, que aí vai estar carregando menos sódio. Trocar as receitas ricas em carboidrato e gorduras por receitas saudáveis pode ajudar a prevenir doenças como hipertensão, diabetes e colesterol. Cuidados com uma boa alimentação devem ser feitos antes de eventuais complicações. Não é depois que aparece uma patologia que a gente vai poder fazer essa prevenção. A gente tem que fazer antes dela aparecer. Então a gente tem que levar uma alimentação regrada, uma alimentação saudável, né? Comendo de 3 em 3 horas, e os alimentos nós temos uma infinidade deles que podem trazer vários benefícios, porque a gente não vai utilizar eles, né? A região central do estado terá uma quinta-feira de tempo firme. Em Santa Cruz do Sul, dia de sol com algumas nuvens, máxima de 25 graus. Em Santa Maria, sol e nebulosidade. Umidade do ar chega a 90%, mas não chove. Mínima de 16 graus. Dia de sol com períodos de nuvens em Cachoeira do Sul. Mínima de 17 e máxima de 25 graus. E mesmo diante da crise financeira, a indústria calçadista de Novo Hamburgo projeta bons resultados. Mas essa recuperação pode demorar até 3 anos. A reportagem é da TV Fevale. Essa fábrica de calçados em Novo Hamburgo vive a pior fase em 20 anos. Embora a crise esteja assombrando a indústria brasileira desde o começo do ano passado, somente agora eles vêm sentindo as consequências. Realmente nós sentimos, geralmente a gente vendia aí para produção para 2 meses e realmente o pessimismo aqui dentro está grande. Agora que as fábricas vão começar a sentir. Nos últimos 12 meses, a crise fez a produção de calçados diminuir em 3,6%. Quem sofreu também foi o trabalhador. Cerca de 7 mil postos de trabalho foram extintos desde agosto de 2014. Para quem vende, o prejuízo também foi grande. As vendas caíram em quase 3% no último ano. A crise afeta principalmente as pequenas fábricas. Nas 2 regiões que mais produzem calçados no Rio Grande do Sul, que são Vale dos Sinos e Vale do Paranhana, mais de 20 ateliês fecharam as portas, mandando mais de 500 gaúchos embora. Mesmo com a crise, as expectativas são otimistas para o calçado gaúcho. Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Calçado apontam uma retomada gradual no nível de exportações que se intensificam a partir do 2º semestre, com a participação de empresas brasileiras em feiras internacionais na Itália, Alemanha e Estados Unidos. Espera-se que a partir das feiras internacionais que ocorrem agora nos meses de agosto e de setembro, nós tenhamos uma recuperação nos embarques do setor para o mercado internacional. Infelizmente, a reação mesmo só será observada a partir de novembro e dezembro, em função de que os embarques que são negociados agora são para primavera, verão, e as entregas começam por essa época. 2015 será um ano de ajuste tanto para o mercado interno quanto externo. Ele ressalta que, mantendo o nível de recuperação, em 2 ou 3 anos, a crise que assombra a indústria de matérias-primas tende a perder a força e as exportações devem voltar a crescer, assim como as importações que devem aumentar.
Segmentando a observação, no mercado doméstico, talvez a gente não observe tão cedo assim uma recuperação. No máximo que nós podemos almejar seria uma parada na caída. E tenhamos uma estabilidade já a partir do segundo semestre do ano que vem. As projeções otimistas servem de alento para o empresário. Uma matéria-prima mais barata, um ambiente comercial favorável e incentivos de produção seriam a saída para esse momento tão difícil que o calçado gaúcho vem enfrentando. Tentar contornar, tentar encher a fábrica no segundo semestre e rezar que chegue a coleção de preview de inverno de novo para que a gente consiga, que o mercado também, esperamos que o mercado dê uma animada, né? Mas realmente, no momento, a fábrica está sentindo e muito. E não são apenas os trabalhadores da indústria de calçados que sentem os impactos da estagnação econômica. Em Cachoeira do Sul, no centro do estado, o número de vagas de emprego recuou 2,34% em junho, na comparação com o mês anterior. O índice está acima das médias gaúcha e nacional. Os detalhes na reportagem da TV Cachoeira. A retração no volume de emprego formal no município foi maior na agropecuária. Essa atividade fechou 168 postos de trabalho só no mês de junho. O coordenador da agência FGTA, Cine, explica por que o número do setor é tão alto. Temos a convicção de que, em primeiro lugar, a crise nacional e mundial nos pegou em cheio, uma vez que nós somos base da cadeia, né? Então, nós estamos dentro de um município eminentemente produtor. Esse período, que já é um período safrista, é um período em que muitos lavoureiros, enfim, produtores, criadores, acabam descartando alguns funcionários, tendo em vista que o seu período de safra se encerrou, ainda oriundo da crise, onde o produto não está sendo exportado. Naturalmente, o produtor já procura enxugar ao máximo o seu quadro, diminuir custos, que é uma forma de sobrevivência. Tudo o que disse o coordenador se confirma na empresa onde Gustavo é diretor comercial. A mão de obra hoje no campo está cada vez mais difícil por dois motivos, né? Primeiro, muitos colaboradores que trabalhavam na safra, né, estão envelhecendo e seus filhos não estão ficando no campo, estão vindo para a cidade. E também a troca de mão de obra, a troca de cultivar do arroz para a soja está exigindo cada vez menos mão de obra. Então, realmente está tendo uma migração da mão de obra do campo para a cidade. Em segundo lugar, ficou o comércio, que desligou 181 empregados e só contratou 100, fechando 81 vagas. As lojas e grandes lojas e algumas também empresas que acabaram deixando de atuar em Cachoeira do Sul, pegou o mês de junho em cheio e fez com que houvesse essa grande demanda de desemprego. A região leste terá uma quinta-feira de tempo parcialmente nublado. Em Porto Alegre, névoa ao amanhecer, mínima de 17 graus. Em Guaíba, sol com algumas nuvens. A máxima atinge os 27 graus. No litoral norte, sol entre nuvens e boa parte do dia. Em Tramandaí, rajadas de vento, mínima de 16 graus. E assista no próximo bloco. Escavações de obras viárias revelam trilhos de antigos bondes da capital. É já já. Quinta-feira de instabilidade no sul do estado. Em Bagé, o tempo fica parcialmente nublado e com períodos de chuva. Mínima de 16 graus. Em Pelotas, sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Máxima de 24 graus. No litoral sul, sol com muitas nuvens e chuva. A umidade do ar chega a 95% em Rio Grande. Venta forte. Mínima de 16 graus. O Centro Histórico de Porto Alegre foi o local escolhido para a instalação de 39 coletoras de baganas de cigarro. Pioneiro no país, o projeto Porto Alegre Sem Bituca quer diminuir o descarte inadequado desse tipo de lixo. O recolhimento das pontas de cigarro vai ser feito por garis e as bitucas recolhidas serão usadas na geração de energia para a produção de cimento.
Bares e entidades que quiserem participar do projeto podem entrar em contato com a equipe através do e-mail poassembituca@gmail.com. E uma descoberta histórica chama a atenção em uma das principais avenidas de Porto Alegre. Obras na Protásio Alves trouxeram de volta à superfície os trilhos dos bondes que circulavam pela capital até a metade do século passado. Os bondes circularam em Porto Alegre de 1864 a 1970. Foram mais de 100 anos no cotidiano da cidade. A Companhia Carris nasceu em 1872 e no ano seguinte já fazia circular seu primeiro bonde. O sistema de transporte se despediu do trânsito e da vida dos porto-alegrenses em novembro de 1970. 45 anos depois, quando a cidade se prepara para adotar o BRT, um sistema de transporte rápido por ônibus, os bondes que ainda estavam na memória de muitos invadem a nossa realidade. Os antigos trilhos de madeira que conduziam os bondes da linha surgiram nas escavações da obra do BRT Protásio. A madeira que estava coberta pela pavimentação do corredor de ônibus precisa ser retirada para dar lugar ao concreto da pista rápida. Esses trilhos estavam uns 10, 15 centímetros abaixo do asfalto, para menos até. Óbvio, então sairia todo esse material, isso aí a gente já saberia que tínhamos que remover, só não saberia que encontrava esses trilhos e dormentes. Então, esse trilho que nós encontramos, nós fomos retirando, os trilhos estão em estado já péssimo, o tempo que já estava ali, os dormentes, então, podres, até com cupim, alguns dormentes, tá? Então, nós tiramos, mandamos uma boa parte, grande parte para Carris, e a outra parte a gente não tinha o destino, eles mesmos, no tirar, eles já se quebravam. Mesmo cedendo espaço para um sistema de transporte mais rápido e eficiente, o bonde tem um lugar afetivo na memória da população. No centro da capital, o abrigo dos bondes é hoje um espaço comercial. Mas os trilhos de ferro não deixam esquecer de um tempo onde a vida era diferente. Era legal a gente andar, a gente era guria, eu era guria, né? O bonde complementava a época, que era uma época mais saudável, mais feliz, mais tranquila, menos estresse, né? Que coisa maravilhosa. Hoje chega, não sei, dá aquele gosto de saudade, da gente andar, não tinha muita correria. O bonde estacionava aqui, fazia outra volta, vinha daqui, entrava aqui assim, saía lá do outro lado. Era maravilhoso. E nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações da capital e do interior do estado. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite, até amanhã.